Está no ar mais um Histórias de Mãe. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da drenagem linfática para a gestante. Fomos até uma clínica de estética conferir tudo. Conversamos também com a psicóloga Ana Maria Santiago sobre a separação dos pais. De que forma devemos agir com as crianças? E ainda, parto normal ou cesariana? A ginecologista e obstetra Ana Cláudia Seidinger explica. Rolão blackout, tô pra te falar. Você chegou desconcertante, caiu no fã, rolão no caos, foi forte demais. A drenagem linfática é uma grande aliada durante a gravidez. Ela é um método super recomendado pelos médicos e pode contribuir para o bom funcionamento do sistema circulatório. Mas atenção! Apesar de ser uma ótima solução para aliviar o chamado peso extra nas pernas, não são todas as grávidas que podem fazer, e não é autorizado em qualquer período da gestação. Cada gravidez é um caso. Pode ser feita, em mulheres que têm indicação de fazer. Então, por exemplo, mulheres que têm um problema renal, ou que seja hipertensa, ou tem problema sério de circulação, não devem fazer drenagem linfática. Mas, na maioria das mulheres, tem indicação de fazer drenagem linfática durante a gravidez, porque essas alterações hormonais, elas vão causar retenção de líquido. E essa retenção de líquido, a mulher sente como inchaço nas pernas, como peso nas pernas, né? E você fazendo a drenagem linfática, você vai retornando esse líquido para dentro dos vasos e ele depois vai ser eliminado. Então, vai provocar nas mães uma sensação de alívio, de menos inchaço, de diminuir aquele peso na perna, né? Então, vale a pena fazer. E a partir de que tempo da gestação ele pode fazer? O ideal é depois dos 3 primeiros meses, né? E pode começar a fazer. Então agora eu vou conversar com a Marcela Caruso, que é proprietária aqui da Clínica de Estética. Marcela, obrigada por nos receber aqui. É um prazer. Primeiro vamos começar falando dos benefícios da drenagem linfática, principalmente no caso para gestante. Bom, a drenagem ela é recomendada para qualquer pessoa, Sim. Principalmente para as grávidas. Além de causar uma paz muito grande, tem toda a preocupação com inchaço na gravidez, com desconforto, com as dores lombares e tudo. E a drenagem ela acalma não só a mãe, como o bebê. Uhum. Então, além dela se livrar do desconforto, do inchaço, ela está causando um bem, tanto para ela quanto para o filhinho. Agora, é importante também a gente deixar claro que a partir de uma certa tempo da gestação é que a mulher pode vir fazer a drenagem, né? Não é... Sim, a gente prefere que ela venha após o 4º mês de gestação. Uhum. Porque aí, e com a liberação, sempre do com a médico. liberação do médico. Sim, importante. Tanto para voltar pós-parto, apesar de drenagem ser indicada a partir do dia seguinte, mas a gente gosta que o médico mande essa liberação pra gente, sempre com a orientação deles e apoio deles. É importante. E existe alguma contraindicação para a mulher fazer a drenagem ou não tem essa... Não, existe todo um cuidado na parte de ativos que a gente usa. Por quê? Porque dependendo do ativo que se usa, isso pode, através da corrente sanguínea e através da amamentação, passar para o bebê. É, um cuidado que a gente tem que ter na gestação inteira, né? E continua, medicação, creme, tudo isso. Continua depois disso. E você falou questão do pós-parto, né? Eu te comentei com você que fiz drenagem durante a minha gestação inteira, então eu nem tive, nem comecei a sentir inchaço. Quer dizer, antes mesmo, se eu fosse ter ou não sei, mas eu já fiz drenagem, pra mim foi ótimo, fiz até o final. Agora, eu não fiz no pós-parto e não sabia que era tão bom também no pós-parto. É muito bom, é muito aconselhável, até porque o nosso corpo produz muitas toxinas e muitos hormônios que ajudam a reter o líquido. Então, a retenção hídrica é em função desses hormônios, e com a drenagem você consegue eliminar. E vem muita gestante aqui procurar a drenagem? Vem bastante. Ela já vem com inchaço, com algum problema, ou não? Já é preventivo? Assim? Olha, algumas chegam aqui já inchadas, mas a maioria vem já querendo uma sensação... Elas procuram até relaxante e a gente indica a drenagem linfática. Mas vem procurando mais, um acalento. Porque elas estão com dor nas costas, passando por várias mudanças no corpo, físicas, né? Mas você vê que elas vêm atrás de bem-estar.
elas não estão preocupadas com a estética em si, do que o corpo está mudando, não. É alívio de tensões, de sensações diferentes do corpo. E é até importante para esse preparo, que vai vir um turbilhão de emoções depois do nascimento também, né? Prepara-se. Então... Agora, por isso que eu não pensei nisso, o pós-parto então é super relaxante, quer dizer, o momento da mulher que tá naquela coisa de amamentação, acordar de madrugada, quer dizer, a drenagem... É o momento dela, Dani. Não é? Que é difícil a gente ter, né, depois que tem filho. É quase impossível. Agora, a questão da sessão dura quanto tempo de drenagem? 1 hora. E é necessário vir 1, 2, qual é a periodicidade para fazer a drenagem? A drenagem ela pode ser feita todos os dias, né? Mas a mãe que conseguir vir 2 vezes na semana, ela já vai se sentir muito mais relaxada, mais leve. Né? Aqui tem todo um cuidado na colocação dela, como a gente vai apoiar ela, a forma que ela se sente mais confortável. Porque a drenagem pode ser feita em grávidas viradinha de lado. Ah, pode também? Pode. E o ideal para elas é o lado esquerdo, né? Que flui tudo muito melhor. Então, é sempre o mais confortável. Ah, que bom, Marcela, adorei. Então agora a gente vai mostrar a drenagem na grávida, vamos conversar com as mamães para saber o que elas estão sentindo, né? É bom também a gente ouvir as mamães. Obrigada, Marcela. De nada, foi um prazer. Então, a gente já começou uma sessão aqui de drenagem. Lógico que a Daiane, ela tá de roupa porque a gente está filmando, mas normalmente a mulher fica com calcinha, sutiã, top, um shortinho, tá? A gente está fazendo essa demonstração aqui para vocês. A Daiane tá grávida de 8 meses, não é isso? Da Caroline, a primeira filha dela. E você sentiu muito inchado? Você tá sentindo ou não? Depois do 7º mês que eu comecei a inchar bastante. E tem sentido incômodo, cansaço, só um inchaço mesmo? Só o inchaço. Então você ouviu você falando ali que é até difícil colocar sapato. Eu também passei por isso. Tive que comprar, inclusive, um número maior. Eu calço 37, tive que comprar 38 porque já não cabia mais as minhas tênis eu já esqueci, sapatilha eu já esqueci. Ainda bem que tá no verão, né? A minha sorte é que tá no verão. Mas igual esses dias, choveu, Petrópolis não tem jeito, chove de tarde. Eu tive que de chinelo na lama. Chinelo na lama. Mas eu vou deixar você relaxando, tá? Pra Caroline ficar bem calminha. Vamos ver mais um pouquinho da drenagem. Janine, tem diferença então de fazer drenagem numa mulher grávida e uma mulher que não está grávida? Tem algumas partes do corpo que a gente não pode tocar, não pode... Tem diferença assim, na barriga a gente não pode tocar, porque pode ser incômodo para grávida, a gente também pode ser alguma coisa algum produto que possa dar alergia na barriga, a gente não toca. E as outras partes não, a gente trabalha bem em pé, porque trabalha no inchaço, sempre levando para cima por causa do caminho dos vasos linfáticos. Agora, onde que tem inchaço, a gente trabalha somente a barriga mesmo, que a gente não toca aqui na drenagem sem gestante, sem estar gestante, a gente toca na barriga normal. E numa drenagem pós-parto pode tocar na barriga normalmente pode tocar na barriga, tomando cuidado sempre com os pontos. Caso seja uma cesárea. Isso. Eu tô aqui com a Ziliane, ela é mãe do Alex, do Felipe, ela está grávida do Davi, 3 meninos. 3 meninos. Ziliane, você, nas outras gestações, você teve inchaço, alguma coisa assim, ou foi tudo tranquilo? Tive um pouquinho de inchaço, sim. Um peso nas pernas. E agora com o Davi, como é que tá sendo? Agora que tá começando. Porque agora a Ziliane tá no 6º mês de gestação, então geralmente é mais que o finalzinho que a gente começa a sentir, né, aquele peso, né? Começa a querer pesar um pouquinho. E você teve que, a outra gestante, a Daiane, falou que nada cabe no pé dela, nem chinelo, só o chinelo. Você tá passando por esse problema do pé ficar mais inchado? Não, nessa fase ainda não. Com os outros meninos, ficou também? Fiquei sim. Ficou. E o que você fazia? Era chinelo também? Não, nessa parte assim, chinelo, quando servia, né? Chegar em casa, botar a perna pra cima. Só que hoje, né, é tudo mais fácil, né? Até mesmo porque o Alex tem 18? Isso. E o Felipe tem 16. E o Davi veio agora. Né? Tanto pegou tempo a melhor fase, né? Tem tudo pra isso agora, né? E como é que tá sendo essa gestação depois de tanto tempo?
diferente. É diferente, né? O bom que acontece, hoje você tem mais possibilidade de cuidar realmente da gestação, né, da criança, do próprio corpo, porque para poder a criança se sentir bem também, estar bem. Há 18 anos atrás não era tão assim, né? Não teria assim, essas facilidades. Você fazer uma massagem, o que for a respeito sobre a criança, né? Hoje não, hoje você tem essa possibilidade, tem recursos para isso, né? E a mãe também pode curtir mais, é bom uma Fica drenagem, bom né? para os dois, né? É assim, relaxa a mãe e a criança também, né? Então, assim, maravilhoso. Ah, que bom. Então curte essa drenagem aí. A gente sabe que a separação dos pais também é uma realidade hoje, né? É um assunto que a gente pode hoje conversar tranquilamente, né? E sei também que é muito complexo, mas de que maneira que a gente pode trabalhar um pouco a cabeça do filho na questão da separação dos pais? Então, a família, ela tem essa função que eu acho que é a função essência mesmo, que é o que define o que seja família, que é aquele lugar das nossas relações, né? Que a gente aprende a se relacionar, que a gente aprende a amar o outro, respeitar o outro. Então, acho que família é isso, né? E, infelizmente, por variados motivos aí, às vezes a família não consegue se constituir enquanto família dessa forma. Mesmo sendo pai, mãe e filho, essa função, né, que é primordial da família, que é essa base para depois a gente poder conviver em sociedade, ela fracassa. Ela fracassa. Então, acontece a separação, né? Então, assim, a família, a gente tem que um pouco aprender a lidar com essa questão da culpa. Uma família se desfez. Como vai ser isso para a criança? Né? Quem é o culpado? Né? Quem é o vilão da história? É isso que eu acho que a gente tem que se abrir para poder reformular, né? Porque, mais uma vez, a criança ela vai perceber a situação conforme for passada para ela. Então, se você chega para a criança e começa, porque sua mãe não presta, seu pai foi isso, porque seu pai nos abandonou, aquilo realmente vai significar uma quebra, um abandono, uma situação de cisão irreparável, né? Agora, se você consegue, né, passar para a criança, para o seu filho, que aquilo é uma situação de sofrimento, sim, né? Triste, mas que há possibilidade de tudo melhorar a partir daquela situação, é uma perspectiva muito melhor para a criança se estruturar, né? E poder... Então a minha vida não acabou porque os meus pais se separaram, né? Então, tudo é o cuidado, sabe, Dani? Às vezes a gente quer poupar, aí a gente não explica, ou então se vai colocar a criança para participar da situação, é para poder colocar a criança contra alguém, para poder fazer da criança
Uma moeda de troca. Exatamente. E isso é com isso que a gente tem que se preocupar. Separações, perdas, a gente vivencia durante toda a nossa vida, sabe? E eu acho que se você conseguir fazer o seu filho, a sua filha, lidar com isso de uma forma digna, né? Você pode não ter conseguido ali manter aquela estrutura primeira, mas você vai poder fazer tudo possível e mostrar que é possível, que você constitua uma outra, que você quer uma coisa melhor, uma coisa que você quer incluir ela naquela situação melhor. E sempre que possível, né? Se você não conseguiu conviver com uma pessoa ali, enquanto casal, né? Dentro de um mesmo ambiente, se possível for, que vocês possam refazer essa situação, né? Depois da separação, e construir um outro vínculo de amizade, de respeito, em relação, principalmente pensando no fruto daquela relação de vocês. Eu acho que isso é responsabilidade, né? Mãe solteira, pai solteiro, porque tem muitos pais. Eu conheci um pai na minha época de colégio que ele ficou com as 3 filhas. E ele, nossa, mas ele era assim, o querido do colégio. Ele tava em tudo, aquele pai, mãe mesmo, assumiu aquilo de uma forma linda. Aquelas meninas crescendo, todo mundo se formou. Ele abria as portas para os amigos, então não entrou naquele lugar do sofredor, da pessoa que... Não, a vida, ela se propaga, como diz uma amiga minha, a gente tem que se abrir, então, para as novas relações. Ninguém está condenado a nada. E eu acho que é isso que a gente tem que ter o cuidado de passar para os nossos filhos. Eu sou super pró-família, acho essencial, é uma célula, uma célula primeira, é o suporte. Mas a gente não tem que também querer manter uma coisa por conta, né, do que a sociedade, né, vai pensar. A gente tem que ser sincero com a gente, com as pessoas que a gente ama, né, para que a gente possa ter essas relações saudáveis, porque o que importa é esse o tipo de vínculo que você está incentivando e permitindo que teu filho faça, a partir da forma como você se relaciona, que é isso que as crianças observam. Então, o que é importante é, na verdade, o adulto se controlar, né? Porque a criança... Como sempre. Não, porque às vezes a gente acha assim, como é que a criança vai se portar? Bom, depende da maneira que os adultos vão se portar. Exatamente. Porque se você se coloca numa situação, o mundo acabou, para a criança que vai acabar também. como verdade, né? Com certeza. Então, por mais que às vezes a gente sabe que o relacionamento pode não acabar muito bem, com brigas ou traição, enfim, não importa, que não tá para julgar aqui o que levou ao fim, são inúmeras situações. Das relações. Mas acho que tentar manter esse vínculo é bom para a criança. A gente tem que deixar um pouquinho de ser um pouco egoísta, né? E pensar de como vai ser dali para frente com o filho. E a gente também, né? Porque a gente vai continuar aquela vida que segue, né, gente? Na hora você fica magoado, fica triste, mas a vida vai da vida. Sempre. Outras mágoas virão. Sim. Podem haver outras separações, né? A gente não tá... A gente se separa de amigo, né? Sim. A morte é uma separação. Muito dolorosa. Os amigos vão para a faculdade, a gente muda de cidade. A criança muda de escola, para ela é uma separação também, né? É uma né? separação. Que para ela fala, como é que o mundo acabou por causa disso. Aquela coisa, seu pai ou sua mãe vai se separar, mas continua sendo seu pai e sua mãe, se for possível, porque existem, como a gente falou, né, contextos e contextos. Mas quando isso for possível, gente, por favor, faça isso acontecer, porque é uma segunda chance legal que você está dando, sabe? Eu posso falar isso de cadeira. Pois é. Então, a parto normal ou cesariana, né? Isso é uma coisa muito discutida, muito controversa, né? Mas eu tenho uma opinião, tá? O parto normal, ele é 1000 vezes melhor do que a cesárea. São milhões de motivos, né, que fazem com que um parto normal seja melhor que uma cesárea. Primeiro, o parto normal é um parto natural. A cesariana é uma cirurgia. A gente não faz cirurgia à toa. Alguém opera o apêndice ou a vesícula sem ter nada? Não. A cesariana é uma cirurgia. Então, essa cirurgia ela tem que ter uma indicação. Então, a cesariana, assim como qualquer outra cirurgia, tem que ter uma indicação. Por quê? Tem muitos riscos, né? Durante o próprio procedimento anestésico é um risco, né? O risco da anestesia, risco de anafilaxia. Você tem um risco maior de infecção, né? Quando a gente faz uma cesariana, a gente está com a cavidade abdominal aberta, né? A gente tem risco de lesar a alça intestinal, lesar a bexiga.
são muitos os riscos durante uma cesariana. Então, assim, a gente podendo evitar é melhor, né? A cesariana, ela deve ter uma indicação. São muitas as indicações também de cesariana, né? Existe uma indicação absoluta, que é quando a placenta está na frente do bebê. Aí não tem jeito, aí é cesariana mesmo. As outras todas as indicações são indicações relativas. Por exemplo, o bebê está sentado, tem que ser cesariana? Não necessariamente. Na maioria das vezes, pelos riscos de complicações, opta-se por se fazer cesariana. A pessoa está com a pressão alta, está com diabetes gestacional, tem diabetes, tem alguma outra doença. Tudo isso é indicação relativa. Qualquer outra doença, até inclusive gêmeos, né? Que é uma condição, pode-se fazer parto normal, dependendo da posição que tiver os bebês. Então, assim, a indicação de cesariana, a única absoluta é quando a placenta está na frente do bebê. As outras indicações são todas relativas. Dependendo do caso, pode-se ter um parto normal, tá? As complicações de um parto normal são muito menores e muito mais fáceis de ser resolvidas do que as complicações de uma cesariana. Tá? Já vi complicações em partos normais, mas são complicações bobas. Agora, as complicações decorrentes de uma cesariana geralmente são complicações mais sérias, começando desde o risco de infecção local, né? Infecção da pele ali por conta do instrumental usado, ou própria bactéria da pele e tudo mais. Então, assim, tem as infecções locais, infecções mais sérias, lesão do alço intestinal, paciente ficando grave, tendo que ir para o CTI. Então, assim, as complicações durante cesarianas geralmente são complicações muito maiores, muito mais sérias. Pode ter complicação no parto normal? Pode, mas geralmente são complicações menores e bem mais fáceis de ser resolvidas.